O Datafolha divulgou uma nova pesquisa para a presidência da República. Vamos ver os candidatos que mais pontuaram no primeiro turno na pesquisa Estimulado. Olha só, o ex-presidente Lula do PT lidera com 45% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro do PL vem em seguida com 33%. Ciro Gomes do PDT tem 8%. Simone Tebet do MDB aparece com 5%. Soraya Tronic do União Brasil, 2%. Brancos, nulos e não vão votar somam 4%. Não sabem ou não responderam, 2%. Os candidatos Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU, Léo Péricles, da Unidade Popular, Constituinte Emael, do Democracia Cristã e Kelmon Souza, do PTB, não pontuaram. O Datafolha também testou a intenção de voto em um possível segundo turno. Então, Lula venceria com 54% das intenções de voto contra 38% de Bolsonaro. Brancos, nulos ou não vão votar são 7%. Não sabem ou não responderam 2%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. 5.926 pessoas foram ouvidas entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Já vamos de análise. Nosso time Gustavo Uribe, Alexandre Borges e a Priscila Yasbeck também entram nessa primeira rodada de análise da pesquisa Datafolha. Vamos para o telão aqui. Alexandre Borges e Gustavo Uribe, bom dia para vocês. Uribe, ficou claro aqui, ficou com folga, né? Dá para entender que Lula ainda vai tentar o voto útil para o primeiro turno, para um eventual primeiro turno, já agora no dia 2 de outubro. Vai continuar tentando e, sobretudo, na região sudeste. A pesquisa Datafolha acabou sendo um balde de água fria na campanha do presidente Jair Bolsonaro, onde se esperava um crescimento maior nessa região. Ela aponta que houve um aumento da rejeição do presidente Jair Bolsonaro, o que se esperava que estivesse baixando. Ela aumentou agora para 53%, enquanto o Lula oscilou negativamente um ponto, 38%. Qual é a conclusão feita no Palácio Planalto? A disputa pode até ir para o segundo turno, mas Jair Bolsonaro precisa baixar urgentemente esse patamar, que hoje está em 53%, para pelo menos 40% das intenções de voto, caso queira ser reeleito, no caso, presidente da República. Além disso, a pesquisa dá alguns sinais negativos sobre o eleitorado evangélico. Baixou a vantagem de Bolsonaro sobre Lula, sobre esse eleitorado que ainda é maioria em Bolsonaro, mas a diferença baixou, segundo a pesquisa Datafolha, de 23 para 17 pontos. E não é por acaso que Luiz Inácio Lula da Silva vai reforçar a presença no Rio de Janeiro, tanto para manter vantagem sobre Jair Bolsonaro, como para diminuir essa vantagem sobre o eleitorado evangélico. 2 eventos sendo pensados para o primeiro turno, um deles com o prefeito Eduardo Paes e outro na Baixada Fluminense também, com lideranças evangélicas, como ele fez recentemente. A pesquisa também mostra uma questão bastante interessante. Bolsonaro conseguiu oscilar positivamente entre aquele eleitorado que recebe até 2 salários mínimos. A explicação no Palácio Planalto é o Auxílio Brasil, a segunda parcela sendo paga agora. Foi uma diferença pequena, mas que pelo menos mostra que ele ainda tem um certo fôlego sobre esse eleitorado que é majoritariamente de Lula. Passou de 28 para 25. E aí vamos para Minas Gerais. Minas Gerais, você tinha uma avaliação de que Luiz Inácio Lula da Silva vinha tendo um crescimento nas pesquisas anteriores. O Datafolha mostra que não, que Jair Bolsonaro conseguiu recuperar terreno. A diferença foi de 17 para 10 pontos. É uma tentativa agora de Jair Bolsonaro entrar em Minas Gerais para tentar diminuir essa diferença e ter mais fôlego para jogar a disputa para o segundo turno. No Sul, Jair Bolsonaro cresceu muito, mas Lula compensou no Centro-Oeste e no Norte, ambos estão empatados. Pri, a pesquisa também mostrou as intenções de voto por classe social. Lula, ainda lidera entre os mais pobres com uma larga vantagem, mas perdeu um pouquinho dessa vantagem sobre o presidente Bolsonaro nesse grupo. Já a classe média agora tem um empate técnico entre os dois candidatos. Então vamos entender todas as medidas que foram tomadas pelo governo e qual que é o impacto delas nesses números que a gente tem agora no Datafolha.
Pois é, né? O cenário que se traça aí entre as diferentes classes de renda foi justamente o que o Uribe colocou, você colocou, né, Marcela? Então, uma vantagem aí um pouco maior do presidente Jair Bolsonaro entre quem recebe até 2 salários mínimos, mas é uma ligeira melhora ali de Lula no resto das faixas de renda, né? E o que acontece, o que está por trás dessa explicação? Tem a questão do Auxílio Brasil, que o Uribe colocou, mas tem também uma questão de que, como o presidente Jair Bolsonaro está em segundo lugar da pesquisa, eu conversei com alguns cientistas políticos que estavam falando que ele precisa conseguir manter a intenção de votos entre aqueles que já o apoiam, né, que são os eleitores de mais alta renda, mas sem perder, conquistando, né, também esse eleitor de baixa renda. O que aconteceu foi que o presidente Jair Bolsonaro ele focou nessas políticas sociais para justamente conseguir aumentar a sua intenção de voto no público que tradicionalmente vota mais no ex-presidente Lula, só que com isso ele também deixou um pouco o flanco aberto, segundo esses cientistas políticos, nesse outro público ele perdeu um pouco dessa vantagem. A gente tem também algumas informações que a gente pode cruzar com outras pesquisas que mostram o seguinte, né? E também o Datafolha ele traz um pouco dessa perspectiva se a gente olhar assim, essas variações entre as faixas de renda. Há uma melhora em relação à população de baixa renda por causa dos benefícios sociais, por causa do Auxílio Brasil. Há também uma melhora na perspectiva de inflação, perspectiva para a economia, mas o que várias pesquisas mostram, os cientistas políticos também avaliam, é que essa melhora na economia, ela não se traduz na mesma velocidade em intenção de voto. Então, não é exatamente colada essa melhora de aprovação do governo e aprovação da economia com as intenções de voto. E isso se explica também porque o eleitorado entende que uma parte dessas medidas foi tomada justamente de olho nas eleições. Tem uma pesquisa da Genial Quest que faz justamente essa pergunta. Você acha que o teu voto mudaria por causa do Auxílio Brasil? Faz algumas perguntas relacionadas também ao fato de o Auxílio Brasil ter sido implementado nesse aumento de R$400 para R$600 recentemente, em agosto. E aí as pessoas, nas suas respostas, elas indicam claramente que sabem que esse auxílio ele foi elevado por causa justamente das eleições. Então, ainda tem uma parte do eleitorado, isso eu vou deixar para os colegas políticos, mas o que os economistas estão dizendo, que associam muito esses programas sociais mais ao ex-presidente Lula do que ao presidente Jair Bolsonaro. Então, o presidente Jair Bolsonaro ele tem essa dificuldade de conseguir melhorar esse público de baixa renda, que é um público que tradicionalmente vota mais no PT, e ainda assim ampliar a sua diferença, né, ou melhorar, ou tentar ultrapassar o Lula nas outras faixas de renda, né? E aí tem também, só para finalizar, um outro ponto, que são as últimas falas, né, de Lula nas suas entrevistas e também a aproximação com Marina Silva. Um dos cientistas políticos com quem eu conversei, ele falou sobre isso, que isso traz também um sinal de mais moderação do ex-presidente Lula, que é o que também esse eleitorado de maior renda observa também, né? Se Lula vai ter uma política econômica mais moderada ou se vai ser aquela política. Eles sempre definem da seguinte forma: se o Lula vai ser mais o Lula do primeiro mandato ou o Lula do segundo mandato e do mandato Dilma, né? Se for o Lula do primeiro mandato, que se cercou de pessoas competentes na economia, eles, as pessoas mais ligadas ao mercado, falam que daí conseguem apoiar mais a candidatura de Lula. Mas se Lula se voltar mais para o segundo mandato, mais para o mandato Dilma, aí não. Então, como o Lula vem pisando em ovos com essas políticas econômicas, com o que fala em relação à economia, isso também está gerando um certo efeito, né, segundo essas análises. Alexandre, dados esses números da Datafolha, que você bem pontuou ontem, trazia para a gente uma amostragem diferente, com maior ênfase também no público mais baixo, de renda mais baixa. Nessa avaliação, você vê que Ciro, Simone e Soraya Tronic conseguem segurar o voto dessa pessoa que pretende votar neles e evitar esse voto útil? Isso nós vamos descobrir ali na reta final, né? Mas respondendo a questão também que a Priscila levantou, quando você tenta ver qual é a influência do Auxílio Brasil no voto, isso tem que ser visto da seguinte forma, da percepção de quem recebe. Em primeiro lugar, quem recebe acha que o programa social é paternidade do governo Bolsonaro. Muitas pessoas acham que não, que mudou de nome, mas eles entendem, ainda existe o cartão do Bolsa Família. São muitos anos onde esse programa era chamado de Bolsa Família e muito identificado com os governos petistas. Então, a tarefa de
convencer a população de que a autoria daquele benefício é deste governo, é muito difícil. Além disso, eles também teriam que convencer o beneficiário do programa que, se votarem em Lula, o programa vai acabar, ele vai ser retirado. Vamos lembrar que lá naquela campanha de 2014, esse foi o ataque feito a Marina Silva, ainda no tempo em que o marqueteiro do PT era João Santana. Se sugeriu para a população, e até com algum sucesso, de que se votasse Marina Silva, ia sumir comida do prato, que não ia ter o Bolsa Família, e naquela época aquilo funcionou, mas agora é mais difícil de você convencer a população que recebe o auxílio de que, se eles votarem em Lula, o benefício vai ser tirado. O que a gente pode também destacar nessa pesquisa de ontem é esse crescimento aí vertiginoso de Rodrigo Garcia, que agora encostou em Tarcísio Gomes de Freitas, e isso tem uma influência muito grande na disputa nacional. Por quê? Porque Jair Bolsonaro, se conseguir ir para o segundo turno, ele precisa desse palanque em São Paulo. Ele precisa de uma campanha engajada em São Paulo. Se Tarcísio não for para o segundo turno, se o segundo turno for entre Fernando Haddad e Rodrigo Garcia, isso vai, evidentemente, causar prejuízos para as aspirações e para os planos de campanha de Jair Bolsonaro. Então, é claro que hoje existe uma preocupação muito grande na campanha bolsonarista de reverter essa situação em São Paulo para que Tarcísio possa ir para o segundo turno e o bolsonarismo conseguir continuar lutando pelo Palácio dos Bandeirantes, no estado mais rico da federação e que tem 22%. Não, aí seria a região sudeste, 22% dos eleitores, o que, segundo o Renato Meirelles falou para a gente na CNN ontem, cada ponto na disputa do Sudeste dá 670 mil eleitores. É muita gente e é muita coisa em jogo. Então, o que nós podemos dizer desse resultado do Datafolha é que realmente foi um banho de água fria e eventuais e pequenas melhorias da campanha bolsonarista, a gente pode comparar a barba do Gustavo Uribe. Cresce, mas nem tanto, talvez, o que precisaria em tempo do 2 de outubro. Estímulo, né? Só uma observação, o Alexandre Borges estava falando a respeito dessa questão da dificuldade de vincular o Auxílio Brasil com o Bolsa Família. É tão difícil que Simone Tebet, nos palanques eletrônicos, está chamando de Bolsa Família, não de Auxílio Brasil. Ou seja, o Bolsa Família é o que está na ideia do brasileiro mais pobre e é difícil desvincular da noite para o dia. Perfeito. E aí, a gente falando, né, da parte econômica aqui com você, a gente viu que mesmo com todos esses estímulos que foram dados, e aí você comentou agora há pouco, né, mesmo tudo isso acontecendo, o crescimento foi baixo em relação à classe de renda mais baixa, foi baixo em relação à intenção de voto ao presidente Bolsonaro, o que mostra também que o eleitor está ali, né, está ali de olho, vendo que, olha, talvez esse benefício só tenha sido dado por conta mesmo das eleições. E tem uma certa descrença de como que vai ser o cenário no ano que vem, porque a perspectiva até tá boa nesse ano, mas o ano que vem, como é que vai ficar a situação, né? Porque tem uma bomba fiscal também de inúmeros pacotes que foram aprovados esse ano. Pois é, eu queria só olhar aqui, porque a gente não gosta de não olhar para a câmera, né? Mas só para eu colar aqui um pouco do que saiu no Datafolha aqui sobre as intenções. Então, até 2 salários mínimos, né? Lula tem 52%, Bolsonaro 27%. De 5 a 10 salários mínimos, Lula aparece agora com 40%, Bolsonaro 39%. De 5 a 10, 40% Bolsonaro e 35% Lula. Isso a gente já falou aqui bastante sobre as questões do Auxílio Brasil e de Bolsonaro, então, ter deixado um pouco o flanco aberto aí. Ele precisa agir em todas as frentes, né? Tem que ganhar o eleitorado de mais baixa renda, não pode abrir o flanco no eleitorado de maior renda, né? E isso, de certa forma, apareceu um pouco nessa pesquisa Datafolha, mas tem um elemento também que é importante. Apesar de a percepção de melhora da economia ser generalizada, isso aparecer muito nas pesquisas, o que se reflete também na melhor aprovação do governo, quando se pergunta qual que é a percepção sobre inflação, se percebe uma diferença muito grande entre aqueles que percebem que a inflação está melhorando por causa de gasolina, então daí quase 90% dizem que a inflação de combustíveis está caindo, mas a inflação de alimentos não traz uma percepção de melhora, só 26% dizem que a inflação de alimentos está subindo. Por que isso é importante? Porque a inflação de alimentos
é o que mais impacta essa população de até 2 salários mínimos, né? E até o Renato Meirelles tinha falado, né, que essa população de até 2 salários mínimos, se a gente pegar a decomposição das faixas de renda, a mais populosa, ou então até 2 salários mínimos, junto com a de 2 a 5, depois vocês podem até me corrigir, mas fato é que é uma ampla base para votação que é impactada principalmente pelo preço dos alimentos e não é tão impactada pelos combustíveis, né? Então, mesmo que, de uma forma geral, a economia apresente melhoras, isso se reflita nas pesquisas, essa melhora ela acontece de uma forma desigual, ela é sentida de uma forma desigual, ela não é sentida da mesma forma pela população toda, né? Então, e isso não necessariamente vai também se reverter em votos, porque o que se percebe também que é analisado é que não necessariamente o fato da economia estar melhorando simboliza que Bolsonaro vai ser melhor para a economia do que Lula. Esse é um outro ponto também que alguns economistas citam, né? Então tem uma visão de que Bolsonaro ali do mercado é melhor para economia, mas na baixa renda pesa muito justamente a questão dos benefícios sociais. E aí quando se olha ali os dados mais detalhados de emprego, de renda, de questões sociais, quando se pergunta qual dos 2 candidatos que pode ser melhor nesses aspectos, Lula aparece à frente nessas questões mais ligadas ao social. E já a gente vai trazer detalhes aqui no Live CNN da pesquisa Datafolha, também entre os evangélicos e também os eleitores da região sudeste, que está na mira das principais candidaturas hoje para tentar esse voto, esses últimos 16 dias antes do primeiro turno. E Uribe, pontuando com você, essa fala de Simone Tebet chamando o Auxílio Brasil de Bolsa Família no Nordeste também é uma sinalização para um eventual segundo turno? É uma sinalização para o eventual segundo turno, mas não é necessariamente do apoio dela. Há uma divisão, hoje uma discussão no MDB. Há uma forte ala do MDB que acha que é necessário apoiar Luiz Inácio Lula da Silva, porque lembremos do MDB, é o partido que sempre esteve em todas as gestões federais, inclusive líder do governo e líder do Congresso Nacional na gestão de Jair Bolsonaro. Então, a avaliação feita poderia haver um apoio crítico, que seria um caminho que foi adotado por Ciro Gomes em 2018, ou que o MDB apoiaria Luiz Inácio Lula da Silva, mas Simone Tebet ficaria neutra. Por quê? Porque Simone Tebet está pensando no futuro e ela pretende ser candidata em 2026, seja cabeça de chapa ou eventualmente vice em uma chapa com o PSDB. E aí ressurge o nome de Eduardo Leite, que pode ser reeleito no Rio Grande do Sul. Então, para ela, seria bom negócio ficar um pouco distanciada, mas há um forte movimento no MDB, sim, para apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.